Eu queria deixar registrado que a história começa com o Jim correndo. E que se eu tô correndo igual ele tá correndo, eu ia tomar um capote violento. Porque eu não tenho nenhuma capacidade. Mentira, eu já corri, mas assim, hoje em dia, tomaria um capote violento. E nessa primeira temporada, a nossa primeira fanfic é Remember Me. E o chip dela é Nandin. Yeah, eu tô muito empolgada! Pra quem não sabe, acredito que quem tá ouvindo esse episódio ouviu o episódio anterior, mas pra quem tá ouvindo agora sem ter ouvido o nosso episódio zero, meu OTP é Nandin. Apesar de que eu amo todos os chips, inclusive os outros chips que envolvem o Jin e o Nanju. Nandin, gente, pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, sabe? Começar este podcast com o Nandin tá sendo tudo pra mim, gente. E quem escreveu essa fanfic é a Georgia, que tanto no Twitter quanto no Spirit e no Notepad tá com @nandintree. E a sinopse dessa fanfic é: dois amigos são levados para longe um do outro quando um deles se muda com a família para os Estados Unidos. Antes da partida, fazem uma promessa, a qual com o tempo se torna apenas uma memória de infância. 15 anos depois, Namjoon volta à Coreia e, na necessidade de um emprego, acaba indo trabalhar como modelo em uma revista de modas, da qual Seokjin é fotógrafo. Namjoon não sabe, no entanto, que conhece muito bem o homem bonito e simpático atrás da câmera. Seokjin não percebe a semelhança entre as covinhas adoráveis do modelo e as do seu antigo amigo. Algo parece surgir entre eles, mas o passado ainda os prende. Nunca se esqueceram do sentimento singelo que deixaram para trás. A esperança de um reencontro ainda está fortemente presente em cada um. O que não sabem é que já se reencontraram e que aquele antigo sentimento está mais próximo do que imaginam. e as tags e avisos dessa fanfic são não recomendado para menores de 18 anos. Os gêneros são comédia, drama, tragédia, família, yaoi, gay, LGBT, universo alternativo. Os avisos são álcool, homossexualidade, insinuação de sexo, linguagem imprópria, nudez e sexo. Você acha essa fanfic terminada disponível no Wattpad e no Spirit. Os links estarão disponíveis na nossa thread no Twitter, por isso siga @merciless_sky ou Seraladav ou pela hashtag ArmyCast. Então vamos para a história. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que vai ter spoiler. Se tem uma coisa que esse podcast vai ter, é spoiler. Porque o nosso intuito é falar capítulo a capítulo, então não tem muito como fugir da gente falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na história, né? Por isso que a gente vai sempre avisar para vocês quando que vai sair o próximo episódio, porque aí vocês conseguem ler, né? Os capítulos a gente também vai deixar indicado para vocês na nossa thread no Twitter. Não esqueçam de seguir a gente. E aí vocês vão conseguir acompanhar, vocês conseguem ler antes do episódio sair para vocês não tomarem spoiler, porque, assim, eu não me importo. A Randy já não gosta, então vai de cada um. Para quem não gostar de tomar spoiler, já corre, já lê e já vem preparado para o nosso podcast. Beleza, então o primeiro capítulo é o prólogo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse início que já começa com um flashback. Sim, super, super fofo. Eu adorei que ela já começou mostrando a história lá de trás, né? Porque geralmente a gente lê a fic e primeiro trazem os acontecimentos presentes para depois fazerem o flashback. E no caso dessa fic, a autora escolheu já apresentar a narrativa, né, deles se despedindo, né, quando o Nanjun se muda.
já trazer a história antiga para ir depois, para ir então começar o plot atual. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desse começo de história também é mostrar a família do Jim, né? Que é uma família não convencional, que ele tem duas mães, e de uma forma bem natural, bem neutra, né? Sem fazer disso uma, como que eu poderia dizer? Uma coisa diferente, né? Como se assim, não fosse algo comum que pode acontecer, né? Ou Né? melhor, que acontece, né? Não tratar como Porque uma forma especial, né? exatamente, ele simplesmente tem duas mães, ponto. E isso é muito legal, assim, eu achei bastante interessante esse cuidado que ela teve de retratar dessa forma e não tratando assim, ó, nossa, ele tem duas mães, né? Porque realmente não é isso. Ele tem duas mães, ponto. Outra coisa que eu gostei bastante foi o colar da amizade. Sim! Eu fiquei me perguntando, só que assim, eu achei interessante. A Randy já tá rindo que ela sabe, que eu comentei com ela por fora. Que, cara, eles têm 11, 12 anos e ele consegue convencer as mães dele a comprar um colar. Bicho, se eu chego pra minha mãe e falo assim, mãe, quero comprar o colar pro meu amiguinho, ela olhar pra minha cara e fala assim, eu tenho cara de banco agora? Você tá louca, garota? Sai dessa, mas vai, se vira aí, malandra. Ela não ia me dar essa colher de chá, não. Eu fiquei assim, tudo bem, então. Não tive isso, mas que bom que ele tem, né? Tá bom. Talvez tenha sentido um pouco de inveja, talvez. Mas vida que segue, né? Cada um tem a mãe que Uhum, merece. Ou melhor, as mães que merecem. uhum. Outra coisa que eu gostei também é a temática completa dessa história, né? Na verdade, o plot, eu fiquei muito feliz com a escolha nossa dessa primeira fanfic. É que ela me lembrou um pouco da minha infância também, porque eu tinha muitas amigas que elas eram, por exemplo, os pais eram do exército. E eu sempre tinha que me despedir delas porque elas iam morar em outra cidade. Eu tive uma amiga que foi morar em outro país e deu um pouquinho de gatilho, deu um pouquinho de gatilho, assim, mas eu achei Doeu um super fofo. pouquinho. Doeu um pouquinho, né? Relembrar ali as despedidas dos amigos que acabavam tendo que se mudar, né? Por causa do trabalho dos pais. Sim, inclusive tem uma passagem, né, que é quando justamente ele fala do colar da amizade, que ele cita essa coisa assim da lembrança mesmo, né, de você guardar a pessoa para você por mais distante que ela esteja, por mais distante que ela esteja. E essa passagem é assim: é um colar da amizade, onde um pergunta, sua mente se iluminando. Eu vou usar sempre o meu e você também tem que usar o seu sempre. Jim não responde a pergunta do outro, incerto sobre o que dizer. Assim, a gente pode se lembrar um do outro. E quando você sentir saudade, pode segurar bem forte. Gostou? Eu achei Muito isso fofo. tão fofinho. Apesar que ainda fiquei consternada com a história do colar, né? Tudo bem. Mas eu achei muito fofo e eu acho que representa bem isso que a Randy falou, de você guardar aquela. Assim, eles têm uma demonstração física, né? Mas em geral, quando a gente tem amigos que se mudam, a Randy viveu isso mais do que eu, mas eu tive uma grande amiga que ela era minha vizinha e ela eu acho que justamente nessa época, assim, 11, 12 anos, ela se mudou. E eu lembro que eu fiquei, assim, de coração partido, né? Porque é uma pessoa que tá ali, que você gosta muito, que você tá acostumado a conviver com ela, e de repente você se depara com a situação de que você não vai mais ver ela quando você quiser, né? Ela não vai estar ali ao alcance do seu bracinho. Então, é muito fofo. Eu achei muito fofo ela retratar esse distanciamento de amigos na infância, né? Que a Uhum. gente vê, a gente até vê, né, em algumas fics, assim, mas eu achei que ela tratou isso de uma forma muito delicada, muito doce. Indo pro capítulo 1, a gente é inserido na atual realidade do Sukjin, né? Agora ele é um fotógrafo de uma revista, né? E é já nesse primeiro capítulo que ele tem o primeiro contato com o Nanjun, sem saber que Nanjun é o seu amiguinho de infância.
A gente tem o primeiro contato do Seokjin com o Namjoon, né? O Seokjin é o fotógrafo numa revista e o Namjoon vai ser modelo da revista naquele dia. E é muito engraçado porque de cara ele já fica apaixonado, né? Não apaixonado, mas assim, ele fica, meu Deus, que homem lindo. Meu Deus, Brasil. E o Namjoon a mesma coisa. Só que antes dele começar a sessão, ele já tinha tomado um puxão de orelha da chefe dele, porque ele é aquele cara que dá em cima de todo mundo. É isso E que eu ia ela falar. ficou. Ela já dá um puxão de orelha dele de cara, bicho. Na verdade, todo mundo prepara ele para a chegada do Namjoon. Do Namjoon, porque todo mundo conhece ele. Aham. Tipo, todo mundo, peraí, pera que ele é novo, ele não assusta o menino. A gente precisa desse cara aqui, né? Exatamente. E além disso, a revista que eles trabalham é uma revista de moda, e eu sempre fico pensando no caso, né, dessa FIC, depois eu falo um pouco mais porque tem o capítulo 2, que eu fiquei pensando que essa revista de moda, se ela é uma revista de moda, moda mensal, né, aquela que fala sobre tendências, ou se ela é uma revista de moda de catálogo, né? Criei uma teoria, eu fanfico muito em cima de fanfics. Então eu já Não, e criei aí, toda uma ideia de que que essa revista, na verdade, é uma revista de catálogo, porque, né, a Coreia tem muita área de sítio, né, muita área de rural, e as pessoas devem comprar mais lá. E aí eu já botei um porquê que essa revista de moda existe e por que é tão importante ter modelos de fotografia para ela. Olha não, só. e aí já entrou na E sua o área, foto né? entrou um pouco na minha área, né? Eu sou formada em moda, então eu fiquei pensando em moda de catálogo. É claro que com certeza a revista de moda não é uma revista de moda de catálogo, mas eu pensei nisso. Não sei por quê. Mas é Outra uma coisa que eu visão gostei interessante, é uma fanfic em cima da fanfic, né? Pra variar. como sempre. Outra coisa que eu gostei bastante foi o Rob ser um stylish. Acho que combinou muito com ele, Ai, super. porque ele é super ligado em moda, né? E ele, dentro do set ali, ele tem um estilo muito específico, que é um estilo criativo, né? É, Existem 7 estilos universais e o estilo do Hobby é um estilo criativo, então eu acho que super combinou com ele essa carreira de stylist. Acho que ele se daria super bem na vida real também, trabalhando com isso. Eu adorei que essa ambientação a gente vai poder ter vários comentários da Randy sobre moda. É, recomendo aqui Porque, sobre moda. porque ela entende, tá, pessoal? Então, ela vai poder dar esses comentários que são coisas que às vezes a gente não observa, né? E eu acho que isso é legal, a Palpite. gente. Exato. Não, e eu acho que isso é legal porque essa experiência da fanfic, ela tem muito a ver com as nossas experiências também, né? Então, a Uhum. gente sempre, a gente sempre vai ter uma visão de acordo com as nossas experiências pessoais, né? Então a gente vai buscar informações e vai assimilar umas e não vai assimilar outras baseado nisso, né? Eu não tinha assimilado nada dessa parte de moda que podia ser uma revista de catálogo. Eu já pensei logo numa Marie Claire da vida, sabe? E pra mim era isso que tava rolando. Indo pra frente agora para o capítulo 2, de volta a Seul, a gente tem uma mudança de POV. Então, no prólogo começa com a terceira pessoa, né? E aí no capítulo 1, a primeira pessoa é do Jin. E eu fiquei surpresa quando teve esse momento de alternar os pontos de vista, porque o segundo capítulo já é o Namjoon, né, voltando para a Coreia, né, não fica muito explícito, não fica explicado no começo por que que ele voltou para a Coreia, mas a gente sabe que ele mora com o Yoongi, yay! Não só com o Yoongi, né? Ele já mora com o Yoongi e com o Jimin. Adorei que tem Yeonmi nessa fic também. Eu acho Amei um também, um dos fofinho. meus chips favoritos.
O problema é que a gente tem vários chips favoritos, né, amiga? É difícil até Uhum, pra gente, né? uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo é que a autora já deixou alguns hints de que o Namjoon pode estar meio que fugindo. Ah, eu Não também. fugindo uma fuga tradicional. Você teve essa sensação também? Eu também. Eu Eu acho que tive ele essa meio que sensação. escapou, na verdade, não fugir. Fugir é quando você Não não é quer que as pessoas. Tipo, é muito espontâneo. Ele meio que achou que uma oportunidade. achou a oportunidade de escapar da realidade que ele estava vivendo, de alguma coisa que estava atrapalhando ele lá em Nova York. E ele deu. E que tem relação com os pais dele, né? A gente já É, nota alguns comentários dele falando que os pais dele não tem uma relação muito amorosa, talvez. Eles parecem não se importar muito com o que o Namjoon quer da vida. Não se importar com o Namjoon, mas com as coisas que o Namjoon queria, né? Ele até comenta que ele é formado em produção musical. ele é formado em produção musical, mas assim, ele não teve muito apoio, não conseguiu se projetar muito na profissão. E aí o Yoongi oferece, né, essa oportunidade de ele trabalhar como modelo e ele meio que agarra isso como uma forma de tanto de sobreviver quanto de fugir desse relacionamento complicado com os pais. Uhum. Eu tenho um quote dessa parte aí do capítulo 2 ali, de volta a Seul. Como uma relação familiar podia ser tão complicada? Família deveria ser um espaço de segurança, conforto, amor. E considerando essas características, eu chegava à conclusão de que as pessoas que eu chamava de pai e mãe não eram minha família. Não quando faziam com que eu me sentisse errado, como se pertencesse a lugar nenhum. Não quando queriam me controlar, moldar minha personalidade aos seus gostos. A questão é que eles esperavam um tipo de filho, esperavam tudo que eu não era, nunca seria. É uma parte assim, né? É que você vê bem o conflito dele com a família dele, né? Sim, aí assim, ela não deixa explícito o que exatamente é. Acredito que vai ser trabalhado nos próximos capítulos, mas assim, ela já deixa esse ponto, essa pulguinha atrás da orelha, o que aconteceu entre o Namjoon e os pais dele, né? Mas aí nesse capítulo a gente já tem uma interação dele com o Yoongi e o Jimin, né? E o Yoongi e o Jimin super fofinhos, super cuidadosos com ele, assim, realmente recebem ele na casa dele como parte da família, né? E eu acho Uhum. que isso é bem interessante. Talvez o Namjoon precise bastante disso, por ter, né, tipo, mudado toda a vida dele de uma hora para outra. E talvez ele não só sinta falta de casa, mas sinta falta de ter alguém que represente casa para ele, né? Uhum. Representia um amor mais parental, não um amor familiar, né? Exatamente. É, do capítulo 2 aqui, das minhas anotações, né? Porque eu fiz as minhas anotações, né? Eu me identifiquei com o Jin travando, né? Porque Eu me identifiquei muito ele, também. ele começa a agir de forma estranha, todo mundo percebe que ele tá agindo de forma estranha, né? Sim, é Porque quase adolescente o comportamento dele, tanto que até o Yoongi comenta em um determinado ponto que aquela coisa bem adolescente, né, de você flertar com todo mundo, você ser legal com todo mundo e com a pessoa que você gosta, você ser frio e distante, né? E ele que conhece bem o Jin já deu essa sacada, né? já De, sacou, opa, né? peraí, Aham. ele tá agindo diferente, pode ser que ele Aham. esteja interessado. E o Jin e o Namjoon lá super, nossa, ele me odeia, ele nem olha na minha cara. Uhum. E um último comentário do capítulo 2 é que a gente já vê alguns problemas de autoimagem do Namjoon. Ele não se enxerga como uma pessoa bonita, né? Ele tem essa questão com ele mesmo, assim, dele não se achar tudo isso, ser um modelo. Tem uma parte que ele fala que ele só acha que ele é alto igual o modelo, ele não é bonito igual o modelo. Então ele tem esses problemas Sim. de autoimagem e já fica bem claro no segundo capítulo, né? E ele é tanto que ele até se questiona, né? Por que, que ele tá na frente das câmeras e não o Sopjin? Que ele Uhum. acha o Jin super bonito e fica assim, gente, por que, que esse cara não é o modelo, né? Eu não tenho nada de modelo.
No entanto, o Jim tá lá babando colorido, achando ele o cara mais lindo do mundo. Uhum. Beleza. No capítulo 3, a gente tem o capítulo Dessa Vez, né? Que volta pro Jim, né? Então, fica claro que vai ficar indo e voltando aí, um sendo besta, né? Eu passando raiva com os dois, porque eu já passei raiva quando o Namjoon, em vez de falar o nome dele, fala o nome Mon. Meu filho, Artístico. dá o nome, pelo amor de Deus. Se você desse o nome, já tinha acabado a fic, né? É aquela história que é um negocinho que você faz errado no começo que faz todo mundo passar raiva até o final, né? É aquele meme. Séries que não existiriam se o protagonista resolvesse fazer terapia. Pois é. É basicamente isso. Se ele tivesse chegado e falado, eu sou o Namjoon, o Jin já ia olhar pra cara dele, associar tudo e falar: peraí, você é Kim Namjoon, o meu vizinho, pronto, acabou a fic em 2 capítulos. É a história do. É todas as histórias, né? Igual do Senhor dos Anéis, né? O cara podia ter voado até lá e jogado o anelzinho no fogo, mas não. Eles tiveram que passar por uma guerra, passar por três livros de não sei quantas mil páginas para conseguir Exatamente. jogar o anel no lugar, né? No Eu acho que foguinho. acho que toda a história tem um pouco disso, né? Todas. Coisas que não aconteceriam que se simplesmente o protagonista tivesse tomado uma decisão melhor, entendeu? E aí a gente já Uhum. sabe que vai dar problema, porque provavelmente lá na frente o Jim vai ligar o nome da pessoa e vai ficar assim: Meu Deus, eu não digo. Uhum. Do terceiro capítulo, então, a gente tem a entrada de outros personagens, né? Que são o Tae sendo o irmão do Jin. E no começo eu pensei, ué, mas o Tae não poderia lembrar do Namjoon? Mas aí, né, eu acredito que o Tae foi adotado depois, né, da ida do Namjoon para os Estados Unidos. Ou talvez ele era muito pequenininho e não lembrava, né? Eu pensei nessa possibilidade aí também. Por isso que ele não se lembraria, assim, de cara. Mas, cara, se nem o Jin olhou pra ele e lembrou, que dirá o Tae, que era mais novinho, né? Aham, mas assim, pegando o universo real, né? O mundo que a gente vive, e você pega as fotos do Nan, você pega as fotos do Namjoon quando é o universo que vivemos, né? O mundo que a gente vive. Ai, Você ai, muito pega as bom. fotos do Namjoon quando ele era pequenininho, as fotos de hoje, ele mudou bastante, né? Sim, ele mudou e o Jin mudou também, né? O Uhum. Jin de 11, 12 anos, ele tinha até a pele mais escura um pouco, assim. Acho Ah, que sim. ele tomava mais sol. Porque lá a gente sabe que na Coreia existe muito essa cultura de quanto mais branco, mais bonito, né? Então eles Aham. evitam tomar sol, se tomam super cuidado com a pele deles. Eu acho que o Jim talvez era meio molecote, assim, é, É, e ficava tomando sol sem perceber, assim, não passava protetor e tal. Tanto que a gente tem umas fotos dele da época que ele fez aquele famoso intercâmbio, né, pra aham. Austrália. E ele tá super diferente, cara, super. O Aham. pior é que eu olho pra aquelas fotos e falo assim, gente, é o tipo de garoto que eu teria crush se eu tivesse 11, 12 anos. Porque era esse tipo de garoto que eu tinha crush. Meu Deus, você gostava de um nerd. Eu era muito. A gente fala Maria Boleira, Maria Gasolina. Eu era a Maria Nerd. Não Maria podia ver um Nerd. nerd na minha frente. Eu Tava era a apaixonada. Maria Nerd, porque eu não podia ver o nerd na minha frente que eu tava apaixonada. Uhum. Aí nós temos também o Taekook, né? Outro side couple que vai aparecer, né? É Super fofinhos. super fofinho, né? Eles têm o apoio de. Eles são um casal aberto, porque eles têm apoio de todo mundo também. É, assim como, né, os Yomin, né? Eu acho que assim, faz muito sentido, né? Porque com certeza o Namjoon virou amigo do Yoongi porque eles estavam no mesmo time, né? Então, todo, Uhum. todo mundo da mesma comunidade, né? Ou seja, faz sentido ali a interação de todo mundo no grupo. É, exatamente. Não, e aí nesse capítulo a gente tem essa primeira interação, acho que de todos os membros, né? Todo Todos. mundo participa, eles saem pra um barzinho e tal. E aí é a primeira vez que a gente vê todos juntos. Eu achei bastante interessante e até, de certa forma, um pouco incomum a gente já ter praticamente todos os
os side ships estabelecidos, né? Geralmente eles vão se estabelecendo junto com o casal principal, mas nessa fic, até então, a autora parece que optou por já ter side ships estabelecidos. A gente só não tem o Hosuke, né? O Hosuke até então aparentemente Aleatório. está solteiro, até porque lá acho que, se eu não me engano, no segundo capítulo, ele questiona o Jin por que que o Jin não investe em uma pessoa e tal. E aí o Jin devolve a pergunta pra ele e ele fala: Ah, eu não tô interessado em ter um relacionamento agora. Então Uhum. já imagino que ele seja solteiro, né? Mas a gente não sabe se essa composição aí de casais pode mudar ao longo da fic, né? Pois é. Não sabemos quais serão as backstories aí, os side stories. E aí termina, né? O Jin fica esse episódio inteiro olhando, dissecando, né? O modelo, o Mon, né? Eu vou chamar ele de Mon, porque, né? É assim que o Jin vê ele, Trouxiane, vamos ficar sofrendo, passando raiva com essa informação, né? Então, ele olha para o Mon e eles têm uma interação muito legal no final do capítulo, onde ele repara pela primeira vez nas covinhas, né, do modelo, que é um clique, né, para ele. Sim, sim. Inclusive, eu até ressaltei aqui essa parte do texto, né? Que o Nanjum sorri pra ele e ele tá sorrindo também, só que quando ele vê as covinhas, ele dá uma travada assim, e meio que e acaba se questionando, né? Por que, Sokjin, depois de todos esses anos, você ainda lembrava-se dele desse jeito? Por que, depois de todo esse tempo, sem sentir seu coração bater naquele ritmo, o sentia fazer por alguém que tinha a mesma falha genética tão característica? Porque, apenas com aquele sorriso, você sentiu como se, finalmente, dessa vez pudesse ser diferente. Porque até um dos questionamentos que ele faz, né, nesse capítulo, no capítulo anterior que ele narra, é que ele sempre tentava relacionamentos e os relacionamentos não evoluíam, né? E Uhum. só parece que dessa vez, só dele olhar pro Nanjum, ele sentiu assim, dessa vez vai, Brasil. Dessa vez vai. Quer dizer, temos ainda muitos capítulos pela frente, mas dessa vez vai. Dessa vez vai. Uhum. Exatamente. Aí, já no último capítulo deste episódio que a gente leu, Os Furinhos na Bochecha, é o flashback do amor, é um flashback que é engatado pelo gatilho do final do capítulo 3, né? Que é mais uma memória do Jin e do Namjoon, né? Sobre o Namjoon se questionando sobre as covinhas, né? E é onde começa os problemas de autoimagem dele, né, também. Exatamente. Eu achei interessante a coisa que você falou, né, de dela brincar com as pessoas, né, na narrativa, que no flashback ela volta para a terceira pessoa, né? Uhum, Então a gente passa a ter a gente tem uma visão global, né, da questão do momento ali. Eu acho que isso é bastante interessante porque geralmente quando a gente narra memórias, a gente acaba narrando elas em terceira pessoa, né? E a gente tem uhum. uma visão mais globalizada da coisa, então eu achei bastante interessante isso. Achei super, super fofo esse E é capítulo. uma memória compartilhada, né? É uma memória que os dois têm. Sim, sim. É interessante isso que você falou também sobre a questão da autoimagem, né? A gente vê que o Namjoon, ele é muito influenciado, tanto pelo que ele fala dos pais, lá no Uhum. outro capítulo que ele narra, né? Que os pais dele parece que tem um problema de aceitação com ele, com as coisas que ele quer, e ele meio que tinha essa coisa de querer agradar, né? Os pais. E nesse capítulo também ele se questiona, ele se incomoda com as próprias covinhas, porque ele meio que sofre bullying de outros meninos. Então a gente vê essa questão que o Namjoon parece ser esse tipo de pessoa que tem uma necessidade muito grande de aceitação dos outros e de ser visto de uma forma positiva pelos outros, né? Uhum. Eu concordo contigo. Eu acho que foi assim, além da interação fofinha, de voltar à interação deles pequenininhos, da forma como o Jin reage, falando, eu vou bater neles por você e tudo mais, defender o amigo. Eu achei muito legal, mostrar esse lado frágil, né, do Namjoon. Isso aí que você falou é interessante, porque muitas das vezes o Namjoon também, em fanfics assim,
ele é retratado como o brigão, né? O que defende, o que pula na frente e defende o Jin. Eu como leio muitas fanfics no Jin, vejo muito esse tipo de comportamento. E aqui a autora trouxe o contrário, né? Que é Uhum. o Jin pulando na frente para defender o Namjoon, enquanto o Namjoon apresentava as inseguranças, as fraquezas dele, né? Então eu É, achei bastante interessante o Jin assumir esse papel realmente do amigo mais velho que protege um amigo mais novo. é o irmão mais velho, né? O Hyun. Exatamente, exatamente. Achei super, super interessante. E a forma como ele reafirma o Namjoon também sobre as covinhas dele é muito fofinho. E tem um trecho que ele fala, que ele vai falar isso pro Namjoon, né? Que o Namjoon questiona ele: Ah, você gosta mesmo das minhas covinhas? E aí o Jin fala mesmo. São tipo um presente que eu ganho quando faço você sorrir. Eu gosto de te ver sorrindo. Então é claro que gosto dos furinhos. Jin explica simples, ignorando os batimentos acelerados do seu coração quando disse aquelas palavras. E você também deveria gostar, Juni. Então, assim, você já vê que o Jin sabe que tem alguma coisa diferente ali acontecendo, né? Ele já começa a se Uhum, sentir diferente com relação ao Namjoon. E ele uhum. gosta muito do Namjoon. E gosta muito das covinhas do Namjoon. Então, e aí, qual a sua teoria para os próximos capítulos que vamos ler? O que que você acha que vai Ah, acontecer agora? eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Como a Uhum, gente já esperava, a gente vai sofrer. é, Imaginando, eu acho que você apontou o ponto certo, sabe? A uhum. problemática toda vai girar em torno do Namjoon não ter falado o nome dele. Sim, Se ele basicamente, né? É o chegasse plot. basicamente, só por ele não ter falado o nome dele, ele vai enrolar metade da história, até que o Jin vai perceber e vai falar: peraí, 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 você é o meu Namjoon. E aí as coisas Uhum, talvez comecem a se desenrolar. Mas uhum, eu tô bem curiosa pra ver essa questão do relacionamento do Namjoon com os pais dele, né? Até então, assim, a família do Jin é super bem resolvida, o Jin é bem resolvido com as mães, mas o Namjoon tem um backstory um pouco mais complexo e eu tô curiosa para ver isso, porque eu acho que muito dessa fuga, né, do Namjoon e talvez até da problemática dele de relacionamentos, dele ser muito tímido, tem a influência desse relacionamento ruim dele com os pais. Eu quero ver como que isso vai afetar ele com relação ao desenvolvimento do relacionamento dele com o próprio Jin, né? Então, uhum. assim, eu ainda tô meio insegura de pensar em teorias, mas eu acho que, assim, os pais dele eram daquele tipo, assim, muito. Você não é bom o suficiente, sabe? Você não é bonito o suficiente, você não é bom aluno o suficiente, a profissão que você escolheu não é suficiente. E ele foi se anulando por causa disso. Então, tô curiosa para ver esse desenvolvimento. Aham. E você? Ah, eu acho que o que eu quero ver mais é como que vai ser o desenrolar deles, se... Porque no episódio zero, você chegou a comentar que era um Friends to Lovers, e eu acho que não é um Friends to Lovers, é um Strange, porque como eles não se conhecem, entre aspas, né, é um Stranger to Lovers, né, então eles têm toda esse desenvolvimento de você conhecer uma pessoa nova, e eu acho que isso vai dar a possibilidade do Jin enxergar o Namjoon de agora, né? O enxergar ele agora, com a cabeça dele de agora, e não ficar tanto na nostalgia, né, deles de criança. Porque eu não sei se você já reencontrou alguém, você já reencontrou alguém de muito tempo atrás e Ai, retomou? já, eu reencontrei uma amiga quando ela se formou na faculdade. Ela, inclusive, era minha vizinha. Ó, Uhum, que coisa, né? Ela foi minha vizinha aham, por muitos anos, assim. Acho que boa parte da minha infância e pré-adolescência a gente compartilhou, né? E a gente se reencontrou depois, na época da formatura dela, que ela me convidou. E foi super interessante, assim, porque vê-la em ambiente, assim, a gente se viu em ambientes mais adultos, né? E teve conversas diferentes e teve eu passei a ter uma visão diferente da pessoa dela, né? Não era mais
A minha amiguinha que eu justamente era a amiguinha mais nova, ela era a amiga mais velha, então eu meio que, né, segui os passos dela. Uhum. É, mas ali eu vi ela num contexto bastante diferente. Eu acho que esse ponto que você falou, eu acho que vai ser talvez de certa forma, um desafio no relacionamento deles, né? Uhum. Separar quem eles eram no passado e o que eles sentiam no passado, esse sentimento nostálgico, né? Do que eles Aham. sentem agora. Acho que isso Isso. pode de alguma forma desafiar eles. Vamos ver a galera surtando nos comentários, porque eu não sei vocês, mas eu adoro. Eu me divirto muito lendo os comentários das fanfics. Beleza. Eu leio um comentário, a Fofiqueira lê outro comentário que a gente selecionou. Os comentários que a gente selecionou foram os comentários feitos no Wattpad. Mas pode ser que mude. Acho que no próximo episódio eu vou trazer alguns comentários do Spirit também. Então vamos lá. Pra gente dar uma diversificada. Então, primeiro de tudo, eu queria colocar o primeiro comentário que eu li, que foi: lá vai eu começar a sofrer. Ai, porque eu gosto de sofrer, Senhor. Por quê? E vamos de Nandim pra curar os males. E aí ela pega uma fic que é pra sofrer sofrendo, né? Ai, gostar de sofrer é foda. Eu adorei esse comentário foi muito bom, porque, cara, é isso, sabe? Tipo, se você tá sofrendo já não basta o sofrimento da sua vida, você vai dar fanfic pra sofrer. Ai, gente, eu na vida. Assim, que é quando eles estão fazendo a promessa, né? De que Uhum. eles vão se reencontrar. E aí a menina colocou: vamos fazer um juramento de dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Eu acredito que seja de alguma música isso, alguma coisa nesse sentido, mas eu achei super, super engraçadinho, assim, sabe? Super fofinho. Ai, é muito bom. Agora tem uma sequência de comentários de um arroba aqui, que deixou vários. Eu acho que a Fofiqueira também escolheu um deles. Um deles é quando é descrito a chegada do Nanjum para tirar as fotos, né? Ele era alto, muito alto, cabelo loiro, escuro, estava arrumado e um topete pro lado, né? E aí por aí vai, e ela colocou: o Deus da minha vida chegou. Gente, normal tremer sempre quando descrevem o não nas histórias. Olha, eu não sei você, mas eu acho normal. Porque também o pessoal comentando sobre o Jim chegar atrasado, né? Uhum. O pessoal comentou quando ele falou assim: ah, tô muito atrasado. Aí o pessoal: ah, não, eu mesma, eu sempre, eu muito. Aí ele dá uma desculpa, né, pra chefe dele. Ele fala que ele fala assim: ah, meu celular não despertou, tava chovendo, tá chovendo um monte e o trânsito tava horrível, tava horrível. Aí teve uma pessoa que comentou, totalmente compreensível, dessa desculpa ontem pro meu chefe. Aí eu fiquei, velho, não acredito. Eu achei muito bom esse comentário. Sobre a parte quando o Nanjum fala: tentando ignorar aquilo, fui até minha bolsa e procurei meu celular. Ao ver um total de 0 notificações, deixei um suspiro longo escapar pelas minhas narinas. Aí a pessoa comentou: eu mesma todo dia, porque não tenho amigos. E no final ela fala: nossa, que comentário triste o meu que eu coloquei aqui em cima. Eu achei muito bom, cara. Porque além dela compartilhar um momento de tristeza, ela reconhece a própria tristeza, entendeu? Que é quando o Nanjum ele fala que ele acha que tem algum problema com ele, porque o Jin não olha muito pra ele, ficava olhando ele só pela câmera. E aí foi engraçado porque eu marquei uma parte, né? Eu marquei o comentário da menina que colocou que o problema era chefe. E eu achei justíssimo. Justíssimo, foi a chefe que deu uma cortada nele, né? E também o Nanjum falou: é estranho, não é minha área nem um pouco. E né, ele fala isso e o Jim fala: ai, como ele podia ser tão bom em algo que nunca havia feito. Aí o comentário nasceu pra ser bonito, né? Quem nasce pra ser bonito não tem problema. Não, eu achei muito bom porque esse comentário foi da mesma pessoa que comentou lá atrás
que dava uma tremida com toda vez que narrava o Nanjum nas fanfics, né? Que ficou marcado pra mim, que eu vou usar sempre, que eu quero salvar isso pra sempre e vou falar várias vezes, é efeito Kim Namjoon, né? Esse foi muito bom também. Outro, porque o Jin tava encarando o Nanjum e ele fica, né, tipo, nossa, meu Deus, tô encarando muito. E aí ele dá uma virada de pescoço, ele fala que ele dá uma virada de pescoço. E aí a pessoa virou e falou assim, vai estrear o Exorcista. E eu fiquei, meu Deus, por quê? Ai, muito bom. Esse Pera foi que um dos não melhores pegou. comentários também. Quando ele vira e fala vai estrear o Exorcista, né? Exatamente. Não, muito bom, sensacional esse comentário, sério. Eu dei muita risada, eu dei muita risada. A pessoa É embaixo por isso que também dá ela, risada. é por isso que eu gosto de ler comentários, cara, porque você tem umas pérolas muito maravilhosas dessas, assim. Então, a gente vai ler sempre os comentários dos capítulos que a gente leu. Então, se você quiser participar, enquanto você está lá relendo, deixa seus comentários, tanto para a pessoa que escreveu, no caso, para a Georgia, que eu, como escritora, fanfiqueira, e a fanfiqueira como fanfiqueira, a gente gosta muito de interação, gente. É muito importante você deixar seu comentário nas fics. Se for um comentário com alguma crítica que ela seja construtiva ou só reação mesmo, a gente fica muito feliz com os comentários e é por isso que a gente colocou esse bloco, que é muito importante. A gente está aqui para ler e compartilhar histórias. Tem muita história boa. Essa é uma dessas histórias muito boas, muito divertidas, né? Então, se vocês estão ouvindo o podcast hoje pela primeira vez, não começaram a ler essa fic ainda, a gente recomenda que vocês leiam para vocês poderem acompanhar junto com a gente. Não tomarem spoilers, né? Como a gente já falou, essa fic, Remember Me, está disponível tanto no Wattpad quanto no Spirit. Ela é escrita pela Nandinity ou Georgia, né? Ela usa Nandinity nas duas plataformas, né? Então, vai ser muito legal se vocês puderem interagir com a gente enquanto a gente vai lendo a fic. E lembrar que no próximo episódio a gente vai comentar os capítulos de 5 a 10, né? E se você gostou, se você está se divertindo, se você está lendo, está acompanhando a FIC junto com a gente, não esquece de comentar no Twitter, a gente vai estar acompanhando, tá? Pela hashtag ArmyCast, tá? Então, qualquer comentário sobre o nosso podcast ou sobre a FIC, curiosidades que vocês tenham na FIC, tá? Teorias. Comentários que vocês queiram fazer, teorias que vocês queiram que a gente fale aqui. Vocês podem deixar tudo registrado lá usando a hashtag ArmyCast. E vocês também podem me marcar e marcar a Randy, tá? As nossas arrobas são, a da Randy é merciless, com 2 S, _ sky, e a minha é @seraladavi, tá? Ou você pode me procurar como fanfiqueira também, meu nome tá lá como fanfiqueira, se você achar muito difícil escrever Seraladavi. Não esquece de deixar o seu feedback também para nosso podcast, porque a gente está começando, né, bem farofa mesmo. Se vocês escutarem bichos, muita natureza, é porque eu gravei hoje ao ar livre, né, aproveitando um pouco de vitamina D nessa quarentena. E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima semana. Na próxima semana, então, lembrando, a gente vai ler os capítulos de 5 a 10. É isso. Leiam, acompanhem e a gente se vê na próxima semana, pessoal. Até a próxima. Tchau. Episódio número 0, com os comentários que vocês fizeram utilizando a hashtag ArmyCast no Twitter. A gente separou alguns, foram bastante reações, comentários, a gente separou alguns para ler aqui. E deixem mais comentários, a gente gosta muito. Deixem também o seu feedback, ideias. Interajam com a gente. Interajam com a gente está sempre lá surtando. E vamos lá.
Fanfiqueira, você leu primeiro pra mim? Sim, o primeiro comentário foi da Trivia Pan, uma querida. Beijo, Pan. E ela falou que foi o primeiro podcast que ela ouviu. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Tipo, de saber que teve gente que nunca parou pra ouvir um podcast, viu o nosso e resolveu dar uma chance. E ela falou que ela adorou, que achou a gente super divertida, super fofinha, que achou as nossas vozes muito suaves, que poderiam ouvir a gente o dia todo. Nossa, eu me senti tão lisonjeada com isso. E que os assuntos que a gente abordou também foram muito pertinentes. E que ela ficou muito envolvida logo de cara e falou que vai passar a acompanhar. Nossa, eu fiquei muito feliz com esse comentário. Beijo, Pan! Beijo! O próximo comentário é da KS Juted, a Marcela. Ela falou: Eu achei vocês duas super dinâmicas, divertidas, tiveram uma facilidade em fazer uma pessoa entrar num assunto e deixou um coraçãozinho roxo pra nós. Eu amei mesmo. Beijo, Marcela. Beijo, Marcela. A gente ama seu comentário. @bulletproof.wt87 disse que achou a nossa ideia de podcast genial demais, porque discutir e surtar sobre fanfic é a melhor coisa que existe. Então, eu estou me sentindo em casa. Tá só na espera dos próximos capítulos. A gente também tá super na espera e sempre vamos concordar que surtar por fanfic é, sei lá, o nosso hobby, né? É o que a gente faz todo É, dia. Beijo, beijo, meu isso. anjo. Obrigada por participar. Beijo. Arroba Fighting_Club. Eu amei demais essa ideia de fazer um podcast sobre fanfics, porque eu, como uma boa fanfiqueira que sou, amo discutir sobre as fics tudo. Já ouvi o primeiro episódio e já ansiosa pelo próximo. Um beijo, obrigada pelo seu comentário. A gente está super ansioso para ver como que vai o decorrer deste programa. E a gente quer te ver aqui de novo, hein? Comenta sempre. Beijo. Por favor, Nandinho. Arroba, por favor, PFG, PFVR Nandim, disse: Queria dizer que amei a ideia do podcast. Vou passar as listas de fanfics que eu quero ouvir vocês comentando. Por favor, mande sua lista. Eu quero ela na minha mesa pra ontem. Tenho certeza que você vai mandar muita fic boa pra gente ler. Beijo. Beijos. E, por último, mas não menos importante, na verdade, uma das mais importantes é a @Odaiane1, que foi a nossa Zero Stan e mandou a seguinte mensagem: Meu Deus, eu amei o podcast. Amei ouvir as vozes de vocês, a forma que vocês abordam os assuntos e tal. Adorei bater esse papo com vocês. E mesmo não chipando Nandim, vou ler a fic. A gente fica muito feliz com o seu comentário. E espero que você continue com a gente nessa jornada por muito tempo. Deixar um beijo, então, para @Odaiane1. Espero que você continue com a gente nessa jornada ainda por muito tempo. Beijo, Daiane. A gente fica muito feliz com seus comentários. A gente ficou feliz com os comentários de todos vocês. A gente trouxe só alguns, mas a gente teve mais. Acho que tanto eu quanto a Randy, a gente ficou muito surpresa com a receptividade que a gente teve. Assim, pra gente, pra outros pode ter sido pouco, mas pra gente foi muito. Foram muitos comentários, foi muita gente empolgada com o projeto, muita gente falando que eu ouvi. A gente espera que vocês escutem, que vocês gostem, que vocês interajam com a gente no Twitter, que vocês mandem sugestões, que vocês façam comentários nas fanfics, deem muito amor para as autoras que a gente trouxe aqui e para todos os autores de fanfic em geral, porque, como a gente sempre fala, é algo que a gente faz de coração aberto. É uma produção gratuita e que a gente faz porque a gente gosta. Então, a gente merece, eu tô falando a gente, mas assim, todos os autores, todo mundo que se propõe a escrever fanfic, merece todo o amor do mundo. E é isso.